Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, rever algumas pessoas. Um irmãozinho me parou ali fora e perguntou: pô, tem um tempo que eu não te vejo ministrar. E realmente, essa pandemia é muito doida. No final de semana eu estava pronto para vir para cá. Fui acometido de Covid, eu, minha esposa, minhas filhas, mas graças a Deus o Senhor tem guardado os seus, tem nos sustentado. E aprove eu ministrar numa reunião, geral, porque possivelmente as últimas vezes que eu ministrei foram todas em lives. Acho que é a primeira reunião geral que eu estou pegando, porque eu sempre ministro em live. Normalmente eu caio em escala de live. E é estranho, ministrar assim com a tela, sem ver o rosto, a reação das pessoas. Mas Deus tem se manifestado dessa forma também. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, poder olhar pelo menos parte da igreja, um percentual grande da igreja aqui. E é uma alegria muito grande poder compartilhar nessa noite. Logo assim que eu cheguei, eu percebi uma atmosfera diferente. Percebi o Senhor se manifestando, falando aos corações. E o meu rogo a Deus é que Ele continue ministrando ao teu coração. Já tem pessoas que foram ministradas aqui, nessa noite. Mas que o Senhor continue ministrando ao teu coração. Eu estava fazendo uma análise, assim, uma reflexão da linha do tempo. E observando os fatos, observando também o que o Senhor já havia falado com a igreja. E é interessante que eu comecei a analisar o ano de 2019. Primeiramente, o ano de 2019 foi um ano onde, boa parte do ano, nós falamos sobre rever os fundamentos. Ficamos assim um semestre, quase, falando sobre rever os fundamentos, a base, os princípios, que sustentam a vida da igreja, que sustenta a fé em Cristo, a visão que Deus tem nos dado, e Deus que levou a gente para esse tempo, para a gente começar a rever os fundamentos. Depois eu lembro de um retiro que nós fizemos lá em Niterói, no finalzinho do ano, com participação de alguns aqui, falando sobre a Viva a Tua Obra, Alguns estiveram lá, Rony também esteve ministrando entre nós, Samuel, e eu creio que o Senhor estava anunciando algo. E veio o ano de 2020, que nós participamos da conferência de carnaval, que o tema foi... Eu não vou me atrever aqui, cadê o Helder? Helder está aí não, Essência. Foi sobre essência, a gente restaurar a essência nas nossas vidas, a essência de maneira individual, a essência como igreja, Eu creio que Deus estava preparando a sua igreja por um tempo. Deus estava preparando a sua igreja para esse tempo. Um tempo de fogo, um tempo de prova, um tempo realmente onde muita gente estremeceu, onde o medo às vezes vem sobre o nosso coração. E na reunião da virada, Samuel falou sobre um tema que o Senhor tem colocado não só no coração dele, mas no coração da liderança, de muitos irmãos, da liderança de diversas igrejas locais, falando sobre a volta de Cristo, falando sobre a volta aos princípios, a volta ao primeiro amor. E, queridos, desde então eu tenho refletido um pouco sobre isso. Eu tenho pensado, orado diante do Pai, e é bem da verdade que quando a gente olha os fatos da atualidade, as crises nos sistemas políticos, econômicos, sociais, vemos a questão, já há alguns anos, a implantação do chip, a gente tem falado também sobre isso. Alguns países, como a Suécia, Estados Unidos e outros, já têm usado o chip, inclusive, e outros países estão fazendo teste, inclusive no Brasil. Diante de tantos sinais que nós temos visto também, de terremotos, a própria pandemia que nós já batemos nessa tecla já há um tempo, mas também catástrofes. O Brasil que tem sofrido com as chuvas, nós sempre ouvimos falar das tragédias
causadas pela chuva. E eu não quero, assim, especular ou causar nenhum tipo de espanto, né? Para vocês que estão nos ouvindo aqui, para vocês que nos acompanham na internet, mas nós já estamos nesse princípio das dores. Nós já estamos experimentando isso. Nós já estamos. E a pandemia, na verdade, é um ensaio de uma peste, é um ensaio. Porque quando eu olho a gripe espanhola que matou o nosso presidente do Brasil, né, o presidente do nosso país, e que matou tanta gente, e a internet nem precisa quantos morreram naquela gripe. Nós temos visto que essas pestes e a pandemia agora do coronavírus, uma pandemia totalmente atípica, muito doida, onde nós não temos diagnósticos exatos, pareceres exatos, está tendo agora a mutação do vírus, e a gente sabe que tempos difíceis virão. Toninho ministrou pouco tempo sobre isso. E já tem um tempo que eu tenho observado alguns líderes de nações, já tem mais de 10 anos, mencionando a expressão da nova ordem mundial. Quantos já ouviram falar essa expressão? Creio que quase todos. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Uma ordem que vai governar todo mundo, preparar uma plataforma para o governo do anticristo. E hoje eu estava observando um pouco também sobre a Agenda 2030, 2030. Quantos já ouviram falar da Agenda 2030? Já são poucos. É uma agenda da ONU, que haverá ações de maneira global. Igualdade de gêneros, tem diversos objetivos. São 17 objetivos gerais que pautam essa agenda. Ou seja, nos próximos anos há uma corrida global com diversas ações para haver uma unificação no mundo até 2030. É a Agenda 2030. E isso não está acontecendo por acaso, queridos. Nós sabemos que nos próximos anos nós iremos ver muitas questões de ordem social, econômica, política, afetando o mundo de maneira global, a sociedade, as famílias. E o texto que Deus colocou no meu coração é um texto conhecido, onde o autor aos Hebreus, ele fala no capítulo 10, queria que você pudesse abrir, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. O autor aos Hebreus, vendo o retrato na época da igreja, ele fez um alerta para os irmãos despertarem naquela época, principalmente por causa do dia do Senhor. Quando eu olho essa passagem aqui, Hebreus 10, 19, 25, eu vi um pastor dizendo que nós temos mania de sermos versiculeiros, pegar um versículo e já destrinchar. Eu já fiz várias vezes isso, mas um versículo está dentro de um contexto, a gente não pode ignorar o contexto. E esses versículos aqui, 19 a 25, para mim faz parte de um compêndio. Ali é uma mensagem única. Quando você olha Hebreus 10, do versículo 19 ao versículo 25, é uma mensagem única, que tem uns desdobramentos. Ele começa falando de 2 verdades, depois ele fala de 4 atitudes que nós devemos tomar duas de maneira individual e 2 de maneira coletiva, e depois ele fala o porquê disso. E quando a gente lê essa passagem, eu queria ler com vocês, Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E tanto mais, diz assim comigo, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, essa palavra refere-se a um alerta,
um alerta para nós, ainda mais quando vemos que o dia do Senhor se aproxima. Como eu disse, aqui é uma mensagem única. Não podemos achar que esses versículos estão desconexos. Esses versículos estão interligados. Ele cita duas verdades que nós vamos falar aqui nos 3 primeiros versículos. Depois ele cita 4 atitudes que nós devemos tomar. E nos versículos finais, no último versículo, aliás, ele fala da importância disso. Por que disso? Não é o meu objetivo aqui nessa noite esgotar o assunto, até porque é muito mais profundo e levaria alguns dias para nós abordarmos de maneira profunda cada versículo aqui. Mas eu não posso também deixar de mencionar que o Senhor está nos alertando para esses dias finais. Existe uma teoria, a teoria dos 7 milênios, dos 7 dias, porque 1 Pedro fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. E ele não retarda na sua promessa, como alguns julgam demorada. Não, esse negócio de Jesus voltar. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Está lá em 2 Pedro 3, do versículo 8 ao 10. Mas ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Se tem um nome que eu quero colocar nessa mensagem, é o dia do Senhor. Existe a teoria, como eu disse, dos 7 milênios. Deus criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias, e no 7º descansou. E existe uma teoria, se eu não me engano, Franco cita naquele livro Tudo se Resume no Amor. E é interessante que eu já tinha ouvido falar dessa teoria e vi Franco citando isso lá no livro. E é uma teoria de que o mundo já está com seus dias contados. Porque da mesma forma que ele foi criado em 6 dias e teve o dia do descanso, agora o mundo está se aproximando do último milênio, que é o último dia. Como isso, Tiago? Antes de Cristo existiram 4.000 anos. Quando você vê desde a criação de Adão, aí depois vem Noé, mais 1000 anos vem Noé, mais 1000 anos vem Abraão, mais 1000 anos vem Davi. É interessante quando você pega a criação até Cristo, dá 4.000 anos. São 4 dias. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Após Cristo, nós temos quantos? 1000 anos. Após Cristo, 2000 anos. E alguns anos agora, 2020, 20 anos. Mas são 2000 anos. Pela uma contagem aproximada, nós passamos 4 dias antes de Cristo e após Cristo nós passamos 2 dias. Quantos dias faltam? Quantos dias faltam? 1 dia, que é o dia do Senhor. Então essa teoria diz que nós estamos prestes a chegar no dia do Senhor. E quando você pega a Bíblia, você pode pegar o Antigo Testamento, o Novo também, e bota o dia do Senhor. O dia do Senhor representa o dia que Ele vai governar. É o dia do descanso, é o reino milenar de Cristo. Então quando você fala, o dia do Senhor está próximo, é o dia que Ele vai chegar, e Ele vai reinar sobre a terra. É o dia do descanso, é o dia dEle. E esse dia está próximo. Nós já passamos 6 dias, 6 milênios. E falta chegar o 7º dia, o milênio de Cristo. E isso está muito próximo, queridos. Nós, às vezes, projetamos isso para algumas décadas, mas isso está muito próximo. O dia do Senhor está vindo. E quando a gente fala do dia do Senhor, o autor aos Hebreus, ele traz um alerta para nós. Mas é interessante que antes de ele direcionar o que nós devemos fazer, por conta desse dia que está chegando, o dia do Senhor que está vindo para nós, ele traz 2 revelações, 2 verdades que às vezes a gente não dá valor. E eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 19, porque antes de você ter qualquer atitude, querido, antes de você querer obedecer a palavra, você precisa ter revelação do porquê daquilo. Você precisa ter revelação do porquê eu tenho que tomar aquela atitude. E no versículo 19, eu acho muito importante mencionar isso. Ele diz que
Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Outras versões dizem que nós devemos ter plena confiança para entrar no Santíssimo Lugar, por causa do sangue de Jesus. Queridos, quando nós olhamos o Antigo Testamento, os homens, as mulheres não tinham esse privilégio. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos e experimentar da manifestação da glória de Deus. Mas a palavra declara de forma bem explícita que é por causa do sangue de Jesus. O sangue que Jesus derramou naquela cruz do Calvário, ele abriu o acesso, a porta de entrada, a porta de acesso à presença de Deus. E aqui é uma verdade que o autor aos Hebreus está declarando. Ele está querendo dizer, queridos, temos acesso à presença de Deus. Temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Precisamos fazer uso disso. Precisamos ter entendimento que é um privilégio nós termos acesso à glória do Pai, desfrutar da sua presença, aonde quisermos, no carro, fazendo comida, tomando banho, aonde nós estivermos, nós podemos desfrutar da glória de Deus. Nós podemos desfrutar da presença do Altíssimo. Pode vir pandemia, pode proibir da igreja se reunir, mas nós temos acesso à presença do Pai. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Precisamos fazer uso dessa verdade. Que privilégio nós temos de entrar no Santo dos Santos e desfrutar da glória de Deus. Que privilégio nós temos de ouvir a voz do Espírito Santo falar no nosso coração. Que privilégio nós temos de termos um relacionamento na mesa com o Pai. Será que isso faz algum sentido para você e para mim? Será que isso traz alguma coisa dentro de nós, que nós temos o privilégio de nos relacionarmos com a presença de Deus? Muitos gostariam, no passado, na antiguidade, de ter esse privilégio, mas dependiam de um porta-voz, dependiam de alguém para falar com eles. Eram os profetas que falavam, era o sacerdote, alguns reis, como Davi, mas nós temos o privilégio de acessarmos a presença de Deus. E é interessante que ele traz uma outra verdade logo em seguida. Além de falar da intrepidez de entrar no Santo dos Santos, ele fala de que nós temos um grande, versículo 21, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa é uma outra revelação, porque o sumo sacerdote que expiava o pecado era o sumo sacerdote que intercedia pelo povo. E aqui está dizendo que Jesus é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, que intercede, que fala conosco, que fala ao nosso coração, que é o porta-voz do Pai, que expiou o nosso pecado pelo sacrifício da sua própria carne, que não resta mais sacrifício algum de animais, queridos. Nós não precisamos fazer nada para entrarmos e desfrutarmos daquilo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, como diz aquela canção, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos as nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. É interessante que a Bíblia declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele nos livrou da condenação, do pecado e da morte. Ele tem nos dado a sua graça para vencermos as dificuldades, para vencermos as tribulações, para vencermos o pecado diariamente. E um dia, queridos, ele vai operar uma santificação final, onde ele vai nos tirar da presença do pecado e nós seremos glorificados e passaremos a eternidade com ele. Aleluia! Nós precisamos tomar posse dessa verdade, glorificar a Deus, precisamos entender isso. Quando eu leio a carta aos Efésios, aquilo que Paulo fala, aqueles irmãos, a igreja de Éfeso, ele diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados.
nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós fazíamos a vontade da nossa carne, nós fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, era por natureza filhos da ira, da desobediência, como os demais que não têm Cristo. Mas ele diz assim, mas Deus, diz assim comigo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Aleluia! Nós precisamos tomar posse dessa verdade, e juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez, não vai fazer não, já nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. São verdades que precisamos tomar posse. Mas aí eu pergunto, qual é a minha postura diante dessas verdades? Eu louvo a Deus porque algumas canções ali têm a ver com o que eu vou falar aqui. Qual é a nossa postura diante dessas verdades? Acompanha comigo aí, versículo 22. A primeira atitude, tendo essas verdades, tendo a revelação dessas verdades, qual é a minha atitude? Porque se eu tenho a revelação dessas duas verdades, eu não vou ficar inerte, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar sem fazer nada, mas eu vou tomar atitude. E o autor aos Hebreus, ele fala de 4 atitudes, 2 em relação ao próprio Pai, e 2 em relação à sua igreja. Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. A primeira atitude, anote aí, escreva no teu coração, busque ao Senhor com sinceridade de coração. Tenho visto muitos irmãos naufragarem na fé, tendo uma fé não genuína, por conta de um coração que não é sincero, por conta de um coração que não é verdadeiro. A primeira ação está relacionada ao nosso relacionamento com Deus. Ele chega a dizer, tendo intrepidez sim, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, tendo Ele como grande sumo sacerdote. Mas nós precisamos valorizar que nessa aproximação de Deus, não pode ser de qualquer forma. A nossa aproximação de Deus deve ser com o nosso coração sincero. Vivemos tempos difíceis, de ativismo, de distração. Precisamos despertar de uma vez por todas para uma vida de intimidade com Deus. Tudo começa por aí. Uma vida de intimidade conectado na fonte de água viva. Tiago declara, achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Isaías declara, invocai ao Senhor enquanto está perto. Precisamos nos aproximar de Deus. Como tem sido o teu relacionamento com o Pai? Alguns até voltaram para a casa do Pai. E Franco fala no livro Paternidade Espiritual, que muitos voltam para a casa do Pai, que é a igreja, mas não voltaram para o Pai. Tem uma irmã que eu mandei essa frase para ela essa semana. Você voltou para a casa do Pai, mas você não voltou para o Pai. O que aconteceu com ela? Passou um tempo, se afastou de novo. Desviou de novo. Queridos, não é de qualquer forma que o Senhor quer que nos aproximemos dEle. Ele requer um coração sincero. Ele fala de um coração sincero e plena certeza de fé. É uma fé não fingida, é uma fé verdadeira, genuína. Declara que nós temos o nosso coração purificado de má consciência. E eis a razão de muitos naufragarem na fé, por conta de uma má consciência. A Bíblia fala que a fé genuína é acompanhada de uma boa consciência. Muitos naufragam na fé,
pois não estão livres em suas consciências. Muitos não estão livres das suas discordâncias encobertas, das suas reservas, mentiras, pecados ocultos, falta de transparência. Precisamos, como o profeta Joel declarou, não mais rasgarmos as nossas vestes, mas rasgar os nossos corações. Não tenha medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Rasga teu coração, mostra o que está dentro de você, para que você seja purificado. Como diz 1 João, quando nós andamos na luz, somos purificados de toda injustiça, toda iniquidade, somos perdoados e purificados. Atos 24:16 diz que por isso também me esforço, para ter sempre uma consciência pura diante de Deus, diante dos homens. Martinho Lutero fala, minha consciência é escrava da palavra de Deus. Precisamos fazer uma autorreflexão, precisamos da luz da palavra no nosso coração e saber se nós estamos andando em sinceridade, em transparência, em verdade. A falta de sinceridade do coração gera naufrágio na fé, gera perda do amor, afeta a nossa honra, nosso caráter, o que dirá da nossa santidade? Quantos me compreendem? Amém ou não amém? Você está aí? A primeira atitude é buscar ao Senhor com um coração sincero. Será que as pessoas conhecem verdadeiramente o que está dentro de você? Será que a tua vida está na luz? Queridos, e ele fala no versículo 23, como eu disse, eu não vou discorrer profundamente, por conta do tempo, mas no versículo 23 ele fala da segunda atitude, que ainda é uma atitude individual. Versículo 23 ele diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui fala de nós perseverarmos em guardar a nossa esperança. Aqui é um apelo à perseverança. Precisamos guardar firme a confissão da nossa esperança, aquilo que nós declaramos. Queridos, aquilo que nós falamos é muito sério. Aquilo que nós declaramos é muito importante. A nossa aliança com Cristo é através de palavras. Toda aliança é através de palavras. Quando nós negamos, muitas das vezes negamos com palavras também. Aquilo que nós declaramos tem valor. E ele diz aqui que nós devemos guardar firme a confissão, aquilo que nós declaramos acerca da esperança. Qual é a tua esperança? Qual é a nossa esperança? Eu estava vindo para cá pela Via Lagos, aí passei naquele outdoor de seguros, aí tem um camarada rindo assim, falando, é seguro de vida. A esperança é a última que morre. O mundo declara isso. A esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança jamais morrerá, queridos. Porque a nossa esperança tem um nome, Jesus. A nossa esperança é que um dia Ele vai voltar, e aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e haverá um encontro com Ele nos ares, e nós reinaremos com Ele eternamente. Será que isso é uma verdade para nós, queridos? Será que nós estamos guardando firme a confissão da nossa esperança? Você pode ter toda e qualquer expectativa neste mundo, em pessoas, em sonhos a serem realizados. Porém, nada pode superar a esperança que um dia Jesus irá voltar para nos buscar. Nada pode suprimir essa esperança. Eu creio que a palavra, ela diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o autor aos Hebreus, ele está falando para nós perseverarmos, guardar firme essa confissão, se apegar com mais firmeza à esperança que declaramos. Eu estava analisando, queridos, isso já passou muito no meu coração. Eu quero ver se é só no meu. Às vezes a gente declara assim, Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos o dia da sua vinda. Mas parece que lá no fundo, não há muito esse desejo, não. A gente quer desfrutar ainda mais, né, meus filhos. Senhor, mas eu ainda não casei, mas ainda não me formei, Senhor. Então a gente fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas lá dentro,
No fundo, quando nós declaramos que um dia Ele vai nos buscar, parece que a gente não está tão seguro disso, e nem desejoso disso. 1 Pedro fala de nós até apressarmos a vinda do Senhor. Apressarmos, um desejo de que Ele venha. Querido, semana passada nós ceamos. O que representa a ceia? Um dos significados da ceia, como Gustavo falou, Alexandre, é um anúncio da vinda do Senhor. É também um anúncio da sua vinda. Mas parece que, infelizmente, querido, estamos ainda apegados às coisas desta terra. Será que é só eu? Só eu? Que às vezes fico com esse sentimento? Quem vos prega aqui, quem vos fala, está falando aqui, está abrindo o coração. Às vezes a gente fica com aquele sentimento, Senhor, mas... E às vezes a gente dá uma desculpa religiosa, uma desculpa gospel. Às vezes a gente dá uma espiritualizada. Senhor, tem muita obra ainda para fazer nessa terra. O Senhor ainda pode me usar nessa terra. O Senhor ainda pode me levar às nações. Nessa hora dá nome para a África, para o Camarões. Vai citando a opção de país que quer ir. Para poder ficar mais um pouquinho, para postergar um pouquinho. Eu tenho refletido na parábola do semeador. E eu tenho plena convicção que a parábola do semeador faz alusão para o tempo do fim. Faz alusão para o nosso dia a dia, mas faz alusão para o tempo do fim. Porque quando você olha o solo rochoso, que é superficial, que não tem muita raiz, diz que, por causa da tribulação e por causa da perseguição, por causa da palavra, do nome de Cristo, muitos vão meter o pé. E eu tenho plena convicção de que o solo rochoso, ele vai ser revelado no meio da angústia, no meio da tribulação. Quando a igreja for perseguida, alguns solos que nós achávamos que eram férteis, pode ser que se manifestem como solo rochoso, que é um solo raso, que não está profundo. O solo espinhoso fala de pessoas voltadas para deleites, preocupações dessa vida, ambição. Isso tem acontecido nos dias atuais. Queridos, precisamos entender que somos seres espirituais e eternos. Diz assim para o teu irmão, você é um ser eterno. Vai chegar um momento, querido, que toda essa parafernália, em termos de tecnologia, esse aparato, iPad, celular, vai chegar uma hora, queridos, que a gente vai jogar fora isso tudo. Porque quando a perseguição mesmo vier para a igreja, não vai ter Pix, a gente não vai usar Pix, a gente não vai usar nada. A gente vai tentar se isolar, proteger e guardar a nossa fé. Seremos perseguidos? Seremos perseguidos como igreja. Mas interessante nesse versículo 23, ele diz que nós devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar na caminhada. Mas ele diz o motivo aí. Pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Vai vir perseguição para a igreja? Sim, vai. Porém, todavia, queridos, esse versículo deixa claro que fiel é aquele que prometeu. Existem várias promessas sobre nós, promessas individuais, familiares, mas a promessa que ele está citando aqui é a promessa. Deus tem promessas para a tua vida aqui na terra, amém. Mas a maior promessa é que Ele voltará e nos transformará e passaremos a eternidade com Ele. Essa é a maior promessa. E está dizendo aqui que Ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele é fiel por causa da igreja, dos escolhidos, por causa de nós. O Senhor vai abreviar os dias de angústia e tribulação sobre a terra. É por causa de mim, por causa de você, queridos. Portanto, com tanto amor que Ele nos amou e que nos ama, Ele vai abreviar esses dias, vai diminuir esses dias, por amor à sua noiva, à sua igreja. Eu tenho conversado com alguns irmãos que estão temerosos. Ai, como é que vai ser a perseguição? Não sei se eu vou sustentar, se eu vou ficar de pé. Esse receio bate às vezes no nosso coração. Como é que vai ser isso? Mas, queridos, fiel é aquele que prometeu. E Ele vai te guardar e vai me guardar. Amém ou não amém? Nós precisamos tomar posse disso. E eu falei com essa irmã querida, cumpre o que está lá escrito em Hebreus 10. Se aproxima de Deus, com um coração sincero. Continua guardando a tua esperança.
de que um dia nós ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós um dia, se estivermos mortos, ressuscitaremos também. Seremos glorificados, passaremos a eternidade com Ele. Ele prometeu isso, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas aí agora eu quero citar a terceira atitude, que eu falei para essa irmã. Falei, querida, não só nós temos atitudes na vertical com o Pai, de se aproximar de Deus, de guardar firme a minha esperança, mas também existe ações horizontais. E eu falei para ela assim, querida, você não está sozinha, nós temos uns aos outros, nós estamos guardados e protegidos no meio da comunhão, por isso que o Senhor está falando sobre juntas e ligamentos, para nós estarmos firmados, bem vinculados, ajustados uns com os outros. E o versículo 24, ele fala isso, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Queridos, antes da fundação do mundo, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus já preparou essas obras de antemão, para que andássemos nela, está lá em Efésios 2:10. Mas a grande questão é que nós não estamos sozinhos. Se nós ficássemos sozinhos, estaríamos propensos a naufragar. Mas aqui ele diz, consideremo-nos também uns aos outros. Por que Deus tem nos falado acerca de juntas e ligamentos? Por que o Senhor tem falado da importância dos vínculos? O autor aos Hebreus nos dá um alerta para nós nos considerarmos. Precisamos uns dos outros para vivermos em amor. Precisamos uns dos outros para obedecermos a palavra, para praticarmos as boas obras. Precisamos uns dos outros, cuidar e ser cuidado. Cada membro operando para o crescimento do corpo. Crescendo, o crescimento que procede de Deus. Um guardando o outro. Eu fui buscar no grego a palavra considerar. Que às vezes no português parece que considerar é só uma questão de sentimento, considerar meu irmão. Mas considerar fala de atentar, perceber, observar, fixar os olhos, a mente para a vida do outro. É eu observar a vida do outro. É eu atentar para a vida do outro. É eu fixar os olhos na vida do meu irmão. Querido, a tua vida diz respeito ao teu irmão. A minha vida diz respeito à tua. Nós não andamos sozinhos. Nós temos que nos meter sim na vida um do outro. Porque é mandamento considerar a vida do meu irmão. Eu preciso olhar para ele, como ele caminha, e considerar, tentar, fixar os meus olhos, observar e ajudar ele, para que ele possa viver o amor, para que ele possa praticar as boas obras. Quantos me compreendem, amém ou não amém? Fala de atitude com o Pai, mas fala de atitude com o corpo, com a igreja. Aqui fala de buscarmos recursos no corpo, fala de nos sujeitarmos, de termos um coração manso, de sermos conduzidos. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Quantos querem herdar a eternidade com Cristo aqui? Levanta sua mão. Só os mansos herdam a terra prometida. Só os que são tocados, que são conduzidos. E nós devemos considerar uns aos outros. Fala de ser cheio do Espírito Santo ao nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5 cita isso. Quando você se sujeita a teu irmão, você está se enchendo do Espírito. Você está se colocando debaixo da fonte para ser cheio de Deus. Então a primeira atitude, diz assim comigo, eu devo me aproximar, buscar ao Senhor com sinceridade de coração. A segunda, eu devo guardar a confissão da minha esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Terceiro, eu devo considerar o meu irmão. Vamos lá, eu devo considerar o meu irmão. Atentar para a vida dele, deixar ele também atentar para a minha vida, cuidar de mim. E por último, versículo 25, ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E aqui fala de não deixar de congregar, mas exortar uns aos outros. A última recomendação
é de não deixarmos de congregar. Congregar significa pertencer a um grei. Grei é rebanho. Congregar vem disso, pertencer a um rebanho, fazer parte de um rebanho, estar submisso às autoridades, estar sujeito às correções. Queridos, nós só deixamos de congregar. Como eu disse, esses versículos não são desconexos. Se você fizer de trás para frente, você vai ver que está interligado. Só deixa de congregar, de fazer parte do rebanho, quem passa a não considerar mais o irmão. Quem não atenta mais porque o irmão fala, o toque do irmão, a ajuda do irmão, que não se importa com o irmão. E só deixa de considerar aquele que não tem a sua fé, a sua esperança firme na eternidade. E só deixa de perseverar nessa esperança quem não está próximo de Deus. Então, uma sequência. Ele fala que primeiro nós devemos manter um coração puro, próximo de Deus, precisamos manter firme a nossa esperança e precisamos a considerar uns aos outros. Assim nós vamos fazer parte de um rebanho, pertencimento de um rebanho andando em unidade. E ele diz que passou a ser costume de alguns de não estar vinculado de verdade, consolidado, incluso no meio do corpo, que não aceita ser repreendido, não deixa ser tocado. Aqui fala não só de um coração manso, fala de um coração humilde, de você receber a correção, a disciplina que vem do Senhor. É interessante que nas bem-aventuranças ele fala, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Fazer parte, pertencimento, somente para aqueles que são humildes, pobres de espírito. Para congregar, pertencer ao rebanho, fazer parte do reino, é necessário se humilhar, queridos, e aceitar a exortação, a demonstração, a correção, a repreensão, que vem do Senhor através do meu irmão. Porque o objetivo dele é me guardar, é me proteger. E muitos passam a não congregar por uma visão deturpada do que é a igreja, por um individualismo, por conta de uma mente secularizada, orgulho, soberba do coração. Olha, o autor declara que nós devemos admoestar uns aos outros. Não só tomar cuidado para não deixar de congregar, mas admoestar, repreender, exortar, ajudar o meu irmão. Este era o retrato, queridos, de alguns da igreja naquela época. Que tinham deixado a congregação, tinham deixado o vínculo, o rebanho. E o autor aos Hebreus nos alerta para esses dias. Porque ele termina dizendo, no versículo 25, você pode acompanhar aí, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais que nós vemos que o dia do Senhor está chegando, nós precisamos aplicar esses princípios e mandamentos, essas verdades no nosso cotidiano. Se você olhar, queridos, do versículo 26 em diante, o autor aos Hebreus chega a declarar, se continuar pecando, andando da mesma forma, deliberadamente, já não resta mais sacrifícios, já não tem mais o que fazer, porque Cristo já pagou o preço, e o que compete a nós é a responsabilidade nossa. Queridos, o dia do Senhor está vindo, a volta do Senhor está próxima. Como está o teu relacionamento com o Pai? Como está a confissão da tua esperança? Será que a tua esperança ainda se limita às coisas dessa terra? Como está teu vínculo? Temos falado constantemente sobre juntas e ligamentos. Como está teu vínculo com teu irmão? Como que está teu vínculo com a igreja do Senhor? Com a família de Deus? Será que você realmente faz parte desse rebanho? Digo, tem pessoas que voltaram para a casa do Pai. Repito, mas não voltaram para o Pai. Tem pessoas que estão na casa do Pai, no convívio da igreja, mas não estão no Pai. Não estão no Pai, se relacionando com o Pai, se envolvendo com Ele. E o meu rogo a Deus, nessa noite, é que haja um despertamento no nosso coração.
O meu pedido ao Senhor é que se há 2 corações aqui que precisam desse despertamento, que haja esse arrependimento, que haja essa mudança de mente, de atitude. E eu queria orar com vocês em cima dessa palavra. Eu queria pedir ao Senhor para que essas verdades façam sentido para nós, que nós tenhamos realmente a revelação daquilo que o Senhor está declarando aqui nessa noite, que seja mais profundo do que eu estou falando, que alcance o teu coração de maneira mais profunda do que eu possa transmitir. Nós somos vasos de barro limitados, mas eu creio que o Espírito Santo tem poder para transformar o teu coração. O Espírito Santo, em 1 segundo, ele pode recomeçar algo tremendo na tua vida. Eu não tenho o poder de transformar o teu coração. Eu não tenho o poder de transformar a tua história. Mas 1 segundo na presença de Deus, um encontro na presença de Deus, onde o Espírito Santo nos toca, ele é poderoso para transformar toda a tua história. Ele é poderoso para transformar tudo aquilo que você tem pensado até aqui. Ele é poderoso para arrancar o medo do teu coração. Ele é poderoso para te encher de fé e de esperança. Ele é poderoso para trazer à luz aquilo que não está deixando o teu coração ser sincero de todo. Aquilo que talvez esteja maculando a tua consciência e que você precisa vomitar e trazer para a luz. Talvez você tenha seguido no corpo de Cristo, mas sem considerar o teu irmão, sem atentar para a vida dele, tem vivido de maneira individualista, mas não tem considerado o teu irmão, não tem considerado o que ele fala, não tem recebido o toque do Senhor, não tem recebido a disciplina de Deus. Quando nós não consideramos e não recebemos a admoestação que vem da parte do Senhor através dos irmãos, nós iremos naufragar e iremos deixar de congregar, queridos. Isso tem acontecido com alguns que não se submetem à ação do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora em nome de Jesus. Eu creio que mais do que uma reunião, o Senhor Ele quer mudar uma vida, uma estrada, uma história, a forma de agir, de andar, de pensar. Deus quer mudar relacionamentos aqui. Deus quer tirar pessoas da superficialidade. Deus quer ir mais fundo contigo, queridos. Deus quer que nesse ano de 2021, você venha voltar a ter experiências com Ele. Deus quer nesse ano de 2021, você que nunca teve uma experiência com Cristo, que você se lance nos braços de amor dEle, sem medo, confiando, entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, descansando nele, sabendo que o mais Ele vai fazer, tudo mais Ele irá conduzir. Deus quer nos levar como igreja a relacionamentos mais profundos, a relacionamentos sinceros, ao ponto que eu esteja na minha casa preocupado com meu irmão. Deus tem seus meios de nos levar de volta à essência. Se for necessário usar o fogo, se for necessário usar a prova, se for necessário usar a tribulação, que seja, que o Senhor faça aquilo que lhe aprouver, mas que nós voltemos à essência, que Ele faça aquilo que lhe aprouver, mas que nós venhamos a ter um relacionamento de intimidade com o Pai, nos aproximarmos dEle com um coração sincero, contrito, quebrantado, nos achegando a Ele, e tendo a certeza que Ele vai se achegar a nós, buscando Ele de todo o coração, invocando o nome do Senhor, porque Ele está perto de nós, queridos.
Deus criou de um só homem toda a raça humana, diz a palavra, para que de alguma forma, mesmo que tateando, mesmo sem enxergar, nós pudéssemos buscar e tocar a presença dEle. Tudo parte daí, queridos. Não tem como eu focar, falar que nós precisamos ter firmes a confissão da nossa esperança, se nós não estivermos conectados em Deus, não estivermos na fonte. O que vai me levar a sair do meu individualismo, o que vai me levar a me importar com meu irmão, a cuidar daqueles que estão mais fracos no meio do corpo, a olhar para os perdidos, o que vai me impulsionar e me mover a fazer isso, é o amor do Pai em meu coração. Alguém cheio do Espírito Santo é cheio do amor do Pai. Deus derramou amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, aleluia. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Deus quer corações. Deus está interessado no teu coração. Fecha os teus olhos. Tenha a convicção e a revelação de que o véu já foi rasgado. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Nada pode impedir de você buscá-lo. Nada pode impedir de você ouvi-lo. Existe um grande sumo sacerdote na casa de Deus, que é a igreja do Senhor. Jesus expiou o nosso pecado. Jesus tirou toda a condenação sobre nós. Jesus nos dá graça para vencermos dia após dia, e um dia nos tirará da presença do pecado eternamente. Tendo acesso ao Santo dos Santos, tendo um grande sumo sacerdote, aproximemo-nos do Senhor, aproximemo-nos do Pai com um coração sincero, em certeza de fé, de que Ele é galardoador daqueles que o buscam.